E aí, pessoal, tudo bem? De novo, Marcelo aqui, o canal Geopolítica e Operação Retomada. E esse áudio aqui eu quero explicar sobre o financiamento do ódio pelo mundo, não é? Nós sabemos que alguns grupos de pessoas, principalmente essas dinastias de bilionários, eles ganham muito dinheiro em situações calamitosas, como guerras, revoluções, né? E outros tipos de ocasiões em que a humanidade tende ao enfrentamento, tende à briga, tende ao corrimento do sangue, né? Tende à guerra, melhor especificamente dizendo. Então vamos lá, vamos tentar explicar para as pessoas entenderem por que esses desgraçados despejam milhões de dólares para fazer esses movimentos que são péssimos para a humanidade ficarem grandes, não é? É porque tem aquela ótima, né? Aquela, como se diz, usando a palavra correta, aquela regra que eles têm que no sangue é que se faz o melhor negócio. Então, por que financiar uma guerra? Você precifica todos os ativos daquela nação ou daquele continente que sofre com a guerra lá embaixo. Para quem tem liquidez e dinheiro guardado, é um excelente negócio você comprar quando a situação ficou ruim, não é? Então eles promovem sempre os dois lados da guerra, eles fizeram isso com as guerras mundiais, eles financiam no começo das guerras, eles financiam os dois lados, para que os dois lados realmente cheguem à decisão de que devem ir para o embate. Olha, nós temos alguém que está financiando, então vamos encarar essa guerra. Então as nações, quando elas decidem ir para a guerra, é porque elas têm esse impulso, que é o financiamento que esses canalhas fazem. Então, através desse financiamento inicial aos dois lados de toda a guerra, eles impulsionam a mesma, eles impulsionam a guerra. Só que no decorrer da guerra, o que acontece? Aí eles começam a financiar sempre o lado que é mais interessante para eles e largam o outro lado na berlinda. Então foi o que eles fizeram, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com Adolf Hitler ali, largaram Hitler na berlinda depois. Os Rothschilds financiaram também a Alemanha nazista, né? No começo ali da guerra, no começo da situação, e depois largaram Adolf Hitler na mão, quando não era mais interessante a eles que ele vencesse a guerra, e daí nasceu também todo aquele ódio absurdo contra os judeus, né? Haja o fato da dinastia Rothschild ser de origem judaica. Mas o fato é que esses bilionários, eles financiam essas guerras, essas revoluções e essas situações que geram muito sangue, geram morte, geram caos nos países e na humanidade, simplesmente para se fazer uma maior quantidade de dinheiro e se fazer de uma maneira rápida, não é? Você pega, por exemplo, esse investidor de hoje, esse George Soros, que ele é um administrador de fundos, então ele cuida do dinheiro de muita gente bilionária. Ele tem essa tal de Open Society Foundations, né, que faz doações milionárias, né, sempre para partidos de esquerda, para ONGs de esquerda, para organizações escusas, para pessoas com mentes torpes, né? Esse cara só financia a loucura, a insanidade, a coisa torpe, só financia o erro. E uma curiosidade aqui, né? Só para dizer, essa Open Society Foundations, ele fundou em 1984, justamente o ano que dá nome ao livro do George Orwell, não é?
o mais incrível é que a mídia que está no bolso desse cara e de outros dessas dinastias, eles vêm sempre a público fazer o tal do fact-check, dizendo que é mentira essas coisas que a gente fala. Por exemplo, dizendo que é mentira que em 2014 ele disse que iria criar um ódio negro na América e que iria destruir a América por dentro. Bom, se é mentira, quem é que está financiando os antifas lá, né, que estão quebrando tudo, estão vindo às ruas, muitos são presos e eles acabam arrumando advogados que pagam suas fianças e os tiram da cadeia. Veja o caso do Adélio aqui. Quem é que pagou, por exemplo, para um cara desses, né, que eles dizem um louco, apareceu 4 advogados, um deles chegou de jatinho, né, em Juiz de Fora, naquela mesma noite de 6 de setembro, que o Bolsonaro foi esfaqueado, chegou para proteger, para defender o tal Adélio. Quem é que paga? Quer dizer que é mentira, isso aí tudo é uma fake news? Enquanto o brasileiro médio acreditar que a mídia televisiva trabalha para o bem do povo, para o bem da civilização, para o bem da humanidade, ele vai passar por esses dissabores, vai ficar com a mente aí anuviada, sendo enganado, não é? A mídia é a prostituta desses cartéis financeiros. Eles trabalham para os cartéis financeiros. Eles não trabalham para o bem do povo. Entendam isso. O povo não tem dinheiro para remunerar a mídia. Então, a partir do momento em que notou-se lá nos anos 60 que a mídia tinha poder de fazer a cabeça das pessoas, né, de transformar mentiras em verdades e verdades em mentiras, a mídia passou a ser a prostituta favorita desses magnatas, desses cartéis financeiros, simplesmente para fazer a cabeça das sociedades e das pessoas que ignorantemente acreditam em tudo que é falado. Graças a Deus, nós temos uma mídia alternativa, que é a internet, que ela dá voz a locutores e a pessoas anônimos, no geral, que vem alertando o povo sobre várias situações em que o povo é feito de vítima. Então, só retomando aqui, essa Open Society Foundations, né, ela faz doações anuais gigantescas, coisas em torno de 800 milhões, 900 milhões de dólares, sempre para grupos extremistas, partidos de esquerda, jornalistas de esquerda, mídia que é totalmente de esquerda. O rico, o bilionário, ele faz dinheiro com a esquerda, simplesmente porque ele manipula a taxa de juros do Banco Central dentro de um governo de esquerda, que troca o financiamento da campanha para chegar ao poder pela possibilidade desses magnatas adentrarem ao Banco Central e manipularem a taxa de juros segundo ao seu bel prazer, fazendo da taxa de juros um instrumento para a sua capacidade de fazer muito dinheiro e de maneira muito rápida. Então você vê, né, o Brasil foi mergulhado nos últimos 40 anos em meio a esse conjunto de ideologias torpes, ideologias nefastas, né? O socialismo marxista, essa social-democracia advinda desse Fernando Henrique Cardoso. Esse Fernando Henrique Cardoso é o maior traidor, esse é um tipo adorado pelo George Soros, né? Adorado pelo George Soros, porque esse é um tipo traidor, é um tipo, um canalha. Bom, só para dizer que ele é um canalha, tem uma versão do livro de Maquiavel, que Maquiavel todos nós conhecemos, né? É o pai do pensamento canalha da história da humanidade. E tem uma versão do livro de Maquiavel que tem um prefácio de quem? Adivinhem, exatamente do canalha mor dessa pátria, Fernando Henrique Cardoso, o homem responsável por
todas as desgraças que adviram nesse país, que chegaram nesse país nos últimos 35, 40 anos. Esse cara é o pai da tragédia. Juntando com o José Dirceu de Oliveira e Silva, então eles formaram uma dupla imbatível, que usaram o Lula da Silva, a popularidade do Lula da Silva, para chegarem ao poder e de lá dilapidarem todo o patrimônio brasileiro, colocarem bobagens e minhocas na cabeça do povo brasileiro, destruíram a sociedade brasileira, arrasaram, tiraram a possibilidade do Brasil ascender ao primeiro mundo nesses últimos 35, 40 anos em que estamos vivendo. E tudo graças ao financiamento do ódio promovido por esses magnatas, por esses bilionários do tipo desse húngaro-americano, desse George Soros. Esse cara não presta, não vale nada. Quando ele encontra pessoas que não prestam, iguais a ele, dentro das sociedades, está aí feita a parceria para destruir e colocar o povo sempre numa situação difícil. Então lembrem sempre disso, o financiamento do ódio é que colocou o Brasil na situação em que ele se encontra e estragou a mente de milhões de jovens, que eu não sei qual que é a capacidade que nós teremos de recuperá-los, né? A pessoa, quando aprende uma ideia ou coloca algo na cabeça dentro da idade, enquanto é jovem, quando é adolescente, dificilmente ela vai resetar tudo aquilo e aprender tudo de novo. É muito difícil. A personalidade se forma naquela idade ali em que ela vai conhecendo o mundo. E esses caras estragaram milhões de pessoas, milhões de cabeças, entre eles, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. É isso aí. Vai ser muito difícil o desafio que a sociedade brasileira tem pela frente para recuperar esses jovens do estrago feito por essa torpe de criminosos aliados e alinhados com esses magnatas da nova ordem mundial. Obrigado, pessoal. Valeu.